Nos bastidores de Brasília. As histórias que a história não conta. Apresenta Rua do Mato. Aqui é o meu lugar. Uma história verídica de Ana de Souza. A cidade de Irecê, no interior da Bahia, era grande produtora de feijão já na década de 1930, mas nem tudo era fartura por ali. A seca não dava trégua e se impunha sobre o sertão. Nas proximidades, distrito de Gameleira, um pequeno tanque de água abastecia as famílias até que o barranco cedeu e o soterrou, obrigando-as a cavar. Ana carregou uma cabaça com aquela lama por quilômetros, equilibrada na cabeça frágil de seus 11 anos. Quando a terra se assentou no fundo do recipiente, o líquido turvo matou a sede de seus 7 irmãos. Outros 7 já estavam enterrados. A mortalidade infantil no Nordeste daqueles anos não era estatística, era rotina. Seu pai resolveu tentar a sorte nos garimpos do Mato Grosso. Ao menos era esse o plano. A família se lançou na estrada com uma tropa de 5 burros, uma mula e um jumento. A mãe seguiu na cangalha mais firme, grávida outra vez. As crianças se revezaram entre as montarias e o chão, cuidando para não tropicar nos tocos escondidos na areia fofa. O pai e os meninos maiores tinham alpargatas de couro gasto. Os demais tinham os couros dos próprios pés para vencer os caminhos. Nas bruacas, o feijão, o toucinho e a farinha de todo dia. O pai vinha atrás, com a espingarda de 2 canos e a carabina de 12 tiros, atento para atocaiar o que se movesse. Se dava sorte na caça, havia seriema no cardápio. O encontro com 2 pequenos órfãos no caminho ficou gravado na memória de Ana. A tentativa de resgatá-los foi inútil. Seminus, famintos e já asselvajados pelo abandono, fugiram como bicho assustado ao primeiro gesto de aproximação. Foi deixada alguma comida para dar-lhes sobrevida e seguiram caminho. Aquela não era uma travessia fácil e exigia foco. A esperança de uma vida melhor não era exclusividade daquela família. Vestígios de viajeiros davam pistas sobre os caminhos, mas era só. Nas bifurcações, qualquer escolha parecia incerta. Vieram perdidos naquele mundão por 45 dias até chegar à Planaltina. Era 1948. Quem lhes abriu pouso no local foi Viriato de Castro, homem ativo e cheio de histórias. Andava escorado em uma galha e falava berrando. Contava histórias da expedição em que guiou os cientistas da missão Cruz e defendia com entusiasmo a mudança da capital. Ali, Ana ganhou um irmão e logo viriam mais 2 gêmeas. O pai cortou cana para os engenhos de Pompílio Marques e trabalhou nas roças de Henrique de Lucas. Precisava agasalhar a família que crescia, mas os garimpos nunca saíram de seus planos. Em tempos de votação, Veluziano Antônio da Silva fazia comícios e percorria lugares remotos recolhendo eleitores. O jingle de campanha até hoje ressoa nas lembranças do povo. Veluziano, não há quem possa. Viva eu, viva você, que a vitória já é nossa. Seu Lusa foi prefeito de Planaltina quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência e destinou terras do município para a criação do Distrito Federal. Foi ele quem vendeu ao pai de Ana alguns hectares do vão do buraco. Custou 7.000 cruzeiros, pagos com 2 anos da produção nas roças. Sobrava pouco para o consumo da família.
não tinham o que vender e nem dinheiro guardado. Foram tempos de grande privação, mas o terreno foi quitado. Ali, ergueram um ranchão de palha. Quando o galo cantava, já cutucavam os meninos para o trabalho, e o galo canta a qualquer hora. Plantaram arroz, feijão, milho e todo o de comer que vingasse. Faziam rapadura, pinga e farinha para vender em Planaltina, de onde traziam sal e fósforo. De resto, consumiam o que a terra concedesse. Acostumada com a seca baiana, Ana gostou da fartura das águas do Planalto. Divertia-se com as amigas em longos banhos de rio, embalados por cantigas que ainda hoje lhe iluminam o rosto. Uê, uê, pau vai virar, revira, revira, tornou a virar. Engenho novo que eu mandei fazer, bota cana nele e deixa moer. Bonecas de pano e bolas de meia recheadas de capim também distraíam as crianças nas folgas da lida. A partir de 1956, os anos JK aceleraram aquele lugar parado no tempo. Manuel Demóstenes instalou uma fábrica de fertilizantes e calcários que chamou pela sigla Fercal. Com o surgimento das pedreiras, o trabalho atraiu gente de todo lado. Homens que viviam da enxada passaram a quebrar as pedras que ergueriam a capital. Dezenas de caminhões saíam carregados diariamente e logo viria o asfalto. Uma pequena cidade se formou com comunidades ao seu redor, sem muito planejamento. O vão do buraco virou a Rua do Mato, mas movimento ali só das pedras rolando quando a britadeira funcionava ao longe. Da cidade, a família de Ana só ouvia boatos. Nunca tiveram ambição de trabalhar para ninguém e não se envolveram naquelas transformações. Brasília melhorou a região e o povo foi ficando mais civilizado e sabido. Nós ficamos tudo bobinho aqui na roça. A Cidade Livre foi o ponto de convergência de toda aquela mudança. Uma variedade de alimentos, roupas, panelas e ferramentas que só se vendiam por lá. Tinha banca de revistas, fotógrafo e até cinema. Ana queimou a boca em um café de garrafa térmica, sem entender como o calor resistia preso ali dentro. Aquele era um mundo cheio de novidades que ela nunca tinha imaginado. Em 1960, Sobradinho surgiu como um alívio para toda aquela gente. Mercados, armazéns, farmácias e outras facilidades a 2 horas de caminhada. Em Planaltina, que só tinha a vendinha de seu Lusa, as bugigangas de mascate de seu Pompílio e o boteco de seu Bichinho, chegavam forasteiros aos milhares e novos bairros se formaram. As tradições não resistiram por muito tempo. A Folia do Divino foi um evento imperdível que durava 3 dias. A Folia de Santo Reis rodava pela Rua do Mato e também tinha a novena de Nossa Senhora da Conceição. Essas eram as raras ocasiões em que as meninas podiam dançar, mas nunca agarradinho. Bastava o interesse por algum rapaz para o pai armar um brigaceiro danado. Quando havia dinheiro, compravam cortes de amescla, tecido áspero que chamavam de ranca-couro. Era sempre o mesmo pano para as 5 moças da família, mas a mãe costurava um modelo diferente para cada vestido. O primeiro par de sapatos veio no casamento do irmão mais velho. Só era usado nas ocasiões especiais, que era para durar a vida inteira. Aos 16 anos, Ana conheceu o homem com quem se casaria. Ele começou me beirando e já falei: "Pai não gosta, vai cortar o seu pescoço." Eu disse mesmo, senão ele ficava manso. Eu ia deixar ele enganado? Meu pai era desaforado. A gente era podre de pobre,
mas ele não queria que a gente casasse com pobre. A gente só namorava gente braba e todas casamos com pé rapados. Ela teve 9 filhos, todos de parteira, fazendo força agarrada em uma corda. Cada parto levava um dia e uma noite de sofrência, mas os desafios da maternidade foram bem mais além. Infestações de pulgas, bichos do pé, finfins e baratinhas que roíam gente. Diariamente catava piolhos, micuins e barbeiros que sugavam as crianças. De tempos em tempos, vinham os malários da Sucam dedetizando tudo. Foram anos até que as pragas fossem controladas e Ana perdeu seu marido para a doença de Chagas. Viúva, casou-se outra vez e teve mais uma menina. Com sua enteada, eram 11 filhos sob seus cuidados e ela se tornou Dona Ana, a matriarca de um time completo. Eram muitas as responsabilidades. Tinha chácara para capinar, bananas para cortar e uma carroça para carregar as frutas que vendia na Feira do Padre, em Sobradinho. Com a primeira escola, Dona Ana se tornou merendeira e somou à renda um salário de 144 dinheiros. A vida melhorou um bocado e ela realizou alguns desejos, como dormir em uma cama de arame. Trouxeram o móvel de Planaltina ao Colorado em uma jardineira, como se chamavam os ônibus daqueles tempos. Nega Têmpera, que morava na beira da estrada, se recusou a guardá-lo e tiveram que esperar pela carona de um caminhão. Carregaram o móvel no escuro pelo resto do percurso, mas não havia pinguela para passar o rio. Atravessaram a cama já às 2 da madrugada, quando a água deu passagem. Cada sonho realizado era uma travessia vencida. A candeia de azeite evoluiu para uma lamparina a óleo e depois para um lampião a querosene. Seu gancho ainda hoje pode ser visto na casa. A eletricidade chegou a Fercal em 1987 e tudo avançou ainda mais depressa. Desde cedo, os filhos de Dona Ana calçaram alpargatas de palha e o maior drama era alguma cordinha solta enganchar nos paus do caminho. Frequentaram a escola e foram empregados nas grandes cimenteiras da região. A vida já não era tão dura quanto a de seus pais. Dona Ana ficou viúva pela 2ª vez e não voltou a se casar. Se eu achar um velhinho, não vai aguentar nem capinar. Não tem servicinho fácil aqui. O que pobre tem de fácil para fazer? Nada. Os filhos foram criados na mesma roça onde Ana cresceu com seus irmãos. Neste lugar, hoje seus 25 netos e 20 bisnetos a visitam. Quase todo mundo na Rua do Mato é parente de Dona Ana. A vida não a privou de aventuras, mas também lhe trouxe desventuras. Perdeu 4 filhos, 2 de morte natural, outros 2 de morte matada. Ela fala de seu sofrimento, quando já não sabia por qual deles lamentar. Meus cabelinhos dos olhos caíram todos de tanto chorar. Faltei ficar cega. Parece que não tenho nem mais coração, esbagaçou tudo. Dona Ana segue a vida com seus lutos e orgulhos pela grande prole. É agradecida por ter sobrevivido e por quem se salvou. É saudosa dos tempos de sossego daquelas terras, onde as pessoas não tinham medo. Brasília, ela só conhece de passagem. Do Mato Grosso, nunca soube para que lado fica. Da Rua do Mato, ela sabe tudo. Aqui é o meu lugar. Pesquisa: Andréia Ferreira Aguiar, Francisco Mendes e Luciana Lopes Cavalcante. Organização e redação: Luciana Lopes Cavalcante. Revisão: Cláudia Saqueto. Narração: Ramon de Córdova. Gravação, masterização e mixagem: Fernando Rodrigues.
Realização: Ludiceria Projetos. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.